Bom dia, pessoal. Para aqueles que não puderam participar da nossa aula, tá? Então, eu vou aqui também fazer uma breve explicação para vocês sobre o conteúdo dessa semana, tá bom? O conteúdo dessa semana, ele é continuação do que a gente já estava estudando em junho. Então, lá em junho, nós começamos esse tema sobre a crosta terrestre. Nós estudamos primeiro sobre o que essa crosta terrestre é composta. Nós vimos lá os minerais, né, que são esses elementos que compõem a crosta terrestre. E vimos também que quando esses minerais eles se unem uns aos outros, eles formam as rochas, né? As rochas foi o nosso segundo tema. E as rochas nós vimos que são 3 tipos de rochas, né? Só relembrando um pouquinho. Então, nós vimos as rochas magmáticas, que vem lá do material que sai dos vulcões, do magma, né? Como granito, basalto. Vimos que tem as rochas sedimentares, que são formadas por pequenos fragmentos, pequenas partes de outras rochas, e quando se unem, vão formando camadas, né? Esses sedimentos vão se unindo, formando camadas, e tornam essas rochas sedimentares. E vimos que tem as rochas metamórficas. Elas se originam a partir da transformação de outras rochas, né? Então, rochas podem sofrer transformações pela ação, principalmente de altas temperaturas, altas pressões, e elas mudam, né? E se tornam rochas diferentes. Então, são as rochas metamórficas. Como, por exemplo, o mármore, né, a pedra-sabão, são rochas metamórficas. Rochas sedimentares, alguns exemplos, né? Nós temos o arenito, argila, são rochas sedimentares, tudo bem? Depois nós vimos sobre o solo. Então, nós vimos que o solo ele se forma a partir das rochas, né? Essa rocha aí pela ação ambientais, ação de seres vivos também, vão se tornando pequenas partículas, né? Essas partículas minerais que vêm das rochas dão origem inicialmente ao solo. Depois esse solo se juntam, né? Elementos que vêm dos seres vivos, né? Formando a parte aí orgânica do solo. E nós temos aí, então, esse processo de formação do solo. Nós vimos que o solo ele é muito importante para a manutenção da vida, né? Porque as plantas vão crescer no solo, os animais vão se alimentar das plantas, né? Então, nós temos aí que, para manter a vida no planeta, a nossa própria vida como ser humano, né? Nós precisamos muito do solo. O ser humano também utiliza o solo não só para o cultivo de vegetais, seja para a própria alimentação ou alimentar animais. O ser humano utiliza o solo para a construção civil. O ser humano também pode tirar do solo, né, vários minerais que ele tem interesse, né? Como, por exemplo, ouro, ferro, vários tipos de rochas também, né? Então, esse processo é chamado de extrativismo, né? Quando a gente extrai do solo algum material, seja mineral, seja plantas também, né? Quando a gente pega aí plantas a partir do solo, né? Como árvores para fazer celulose do papel, né? Madeira para construção, móveis, etc. Então, nós vimos aí, então, que o solo ele é muito importante para a nossa vida e também para manter a vida no planeta, né? Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver que esse solo, se a gente não cuidar bem, ele pode ser degradado. Isso tem impactos bem negativos para o ambiente e para nós. E nós vamos ver como a gente pode, algumas formas de conservar esse solo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma apresentação para vocês. Sobre o solo. Então, a degradação e a conservação do solo. Na atividade de vocês, tem essa imagem que vocês devem copiar, tá? Que resume aqui as 4 formas principais de degradação do solo, que eu vou explicar agora. Então, nós temos a erosão. O que é a erosão? A erosão é quando tem a perda de grãos minerais e matéria orgânica causada pela ação do vento ou da água. Então, quando a gente retira principalmente a vegetação, né? Olha aqui, ó, é favorecida pela retirada da vegetação. A gente tira as plantas, esse solo fica exposto à chuva, exposto ao vento,
que acaba tirando essas partículas, esses grãozinhos do solo, tá? Esses grãos são carregados, pode ser carregado para dentro dos rios, como nessa imagem aqui, né? Mostra que a chuva carregando os grãos de solo para dentro do rio. Quando isso acontece, a gente tem o que é chamado de assoreamento, né? Aqui uma imagem de um rio sofrendo assoreamento. Vocês vejam, o rio não está correndo e fluindo normalmente. Tem terra, vários bancos de areia aqui no meio do rio, tá? Com o tempo, esse assoreamento pode até levar a secar o rio, né? Porque fica tanta terra que a água vira, às vezes, um brejo, alguma coisa parecida, mas não fica um rio fluindo normalmente, tá? Então, a erosão, esse processo, então, vai criando essas crateras, buracos, ou assoreia o rio, né? Por conta que tirou a vegetação, a água e o vento acaba tirando as partículas de solo dali, tá bom? Queimadas. Queimadas é quando, então, o fogo, né, atinge aquele solo, atinge aquela vegetação. As queimadas reduzem a umidade e quantidade de humus no solo. Humus é essa matéria orgânica que vem dos seres vivos e que deixa o solo mais fértil. E também, com as queimadas, a gente tem menos água no solo. O fogo retira a umidade do solo, tá? Então, aqui na queimada, essa queimada pode acontecer de forma natural ou por ações humanas. Então, às vezes é bem comum, né? Para se limpar uma área, fazer um pasto, ou em alguns cultivos aqui, como cana-de-açúcar, né? O produtor rural colocar fogo, né? Para refazer isso. Então, isso não é correto, né? É ilegal. Desculpa. Prejudica o solo, prejudica os seres vivos que ali moram, né? Animais podem morrer. Esse fogo pode, né, ir para áreas naturais. Aqui é uma área natural de cerrado, né? Que acabou pegando fogo também. Então, prejudica a qualidade do ar muito, né? Nessa época do ano que está mais seco, a gente sofre muito com queimadas, né? Isso para quem tem problemas respiratórios é péssimo, porque o ar já está seco, tem pouca umidade, e as queimadas retiram também a umidade do ar, mais ainda, né? Além de liberar no ar ali gases, né? Essa fumaça que também prejudica muito nossa respiração. Então, queimadas é só prejuízo, não tem benefício nenhum, tá? E deve ser evitado ao máximo, né? Nós, né, às vezes na cidade, o pessoal às vezes coloca fogo para limpar terreno baldio, isso também é muito prejudicial. Também evitar jogar lixo, né, seja em área natural ou seja em terreno baldio, porque o lixo pode, né, iniciar um foco de incêndio, como está muito seco, a luz do sol, né, em alguns materiais que refletem essa luz, alguns metais, plástico metalizado por dentro, ou garrafas de vidro, né? Pode fazer ali como se fosse uma lupa, né? Focalizar ali aquela luz solar em algum ponto, esquentar demais e iniciar um foco de incêndio, né? Então, também a nossa ação, evitando jogar lixo em terreno, dando o destino correto do lixo, né? Também ajuda a evitar focos de incêndio, seja em áreas naturais, ou seja também dentro da cidade, nos terrenos baldios, tá bom? Poluição e contaminação do solo. Acontece pelo lançamento no solo, lançamento de produtos no solo, que causa alterações prejudiciais ao ambiente e à saúde humana. Então, aqui mostra alguns exemplos, né? Então, aqui, ó, excesso de uso de agrotóxicos, esse agrotóxico que vem aqui para as plantas, né? Ou adubo químico. Ele acaba indo para o solo, né? Infiltra no solo. Isso pode também acabar poluindo o lençol freático, né? Que é a água que está lá no subsolo. Lixo, então aqui um exemplo, as pilhas, né, que a gente já falou sobre na Semana do Meio Ambiente. Que as pilhas têm produtos químicos aqui dentro, não podem ir para o lixo comum, não podem ir para o solo, porque elas contaminam o solo, tá? Então, diversos tipos de lixo também contaminam o solo. Então, por isso a gente deve dar a destinação correta desse lixo. Reciclagem, entregar nos locais certos as pilhas, né, e outros componentes eletrônicos, para que esse lixo não polua o solo, tá? Aqui mostrando aqui um descarte de óleo, outros produtos químicos aqui também, que está poluindo esse solo. Compactação e impermeabilização. Isso aqui acontece quando máquinas pesadas ou pessoas e animais
passam constantemente em cima de um solo, aqui nós temos uma imagem de uma máquina, né? Esse solo vai ficando compacto, vai ficando ali muito duro, né? Não fica fofinho mais. E isso é prejudicial para o cultivo de plantas e para surgir plantas ali naturalmente, tá? Numa área natural. Então, como acontece a compactação? Olhem essa imagem aqui. Então, nós temos aqui um solo, né, que tem espaços entre os grãos de solo, tem poros, né, entre essas partículas do solo. Isso permite que a água entre e passe por esse solo. Isso permite que o ar também fique aqui entre esses espaços, tá? Tanto o ar quanto a água é importante para as raízes absorver, tá? Quando vai pisando, passando máquinas, olha aqui, vai compactando, né, vai ficando apertado, compactado, diminui esses espaços entre os grãos e aí a água não consegue entrar e aí também o ar, né, não consegue ficar em grande quantidade dentro desse solo, tá? Como a gente pode preservar o solo, então? Então, uma das formas é a gente manter a cobertura vegetal, seja cobertura natural ou alguma cobertura vegetal que a gente, plantas que a gente cultiva ali naquele solo, tá? Então, aqui mostra, né, uma área de mata ciliar. Para que manter a cobertura vegetal? Evitar erosão, empobrecimento do solo e preserva a biodiversidade. Então, aqui eu vou dar um exemplo, né, que a gente viu lá do assoreamento. O que era isso? Né? Quando o solo entra para dentro do rio, né, vai formando aqueles bancos de areia, né, e prejudica o próprio rio, né, a quantidade de água e esse rio fluir naturalmente. Então, aqui nós temos um rio, e essa mata em volta do rio, que é chamada de mata ciliar. Isso aqui é importantíssimo. Né? As áreas em torno dos rios são áreas de preservação permanente, que não devem se retirar a vegetação. Tá? Então, quando a gente olha aqui esse desenho, a gente deixa a vegetação, né? Evita que a água caia, o solo caia aqui para dentro do rio, e o rio então consegue fluir naturalmente. As raízes, né, das plantas seguram essa terra, seguram esse solo, tá? E a água também da chuva infiltra, entra no solo de forma lenta e não formando enxurrada. Essa cobertura vegetal, né, ajuda a manter os seres vivos, manter a biodiversidade, né, os animais, as plantas ali também, né, espécies de plantas diferentes. Então, aqui duas situações. Aqui nós temos uma fazenda e aqui nós temos uma área de reserva, né? Então, toda fazenda deve manter uma área de reserva para manter essa biodiversidade. Aqui nós temos uma área de conservação, né, que é um parque, uma grande área, né? Isso aqui, se eu não me engano, é na Mata Atlântica, né, que se deixa essas áreas, né, que não pode desmatar, não pode ter fazendas, né, para se preservar também a biodiversidade, tá? Quando a gente deixa a cobertura vegetal nas áreas de morro, montanhas, aqui em costas, né, a gente evita que aconteça deslizamentos. Então, quando a gente tira as árvores aqui de um morro, né, e coloca casas, quando vem uma chuva, a chuva pode carregar o solo, né, igual acontece lá na área dos rios também, pode acontecer aqui nos morros, carrega esse solo e acaba arrastando tudo junto com ele, as casas e tudo que tiver no caminho, tá? Então, o ideal é a gente manter esses morros, montanhas, encostas com a vegetação e construir em áreas, né, mais planas, né, áreas mais baixas, mantendo sempre aqui a vegetação nos morros, tá bom? Para evitar esses problemas aí de deslizamento. Algumas técnicas agora adequadas para o plantio, né, para a agricultura, para a gente evitar o empobrecimento do solo e outros problemas aí de contaminação também. Então, primeiro é o plantio direto. O que é o plantio direto? Plantar a nova plantação em cima dos restos da plantação anterior, né? Então, em vez de limpar esse solo e retirar o resto das plantas, né, do cultivo anterior, se planta diretamente em cima desses restos. Esses restos de plantas aqui, né, acabam contribuindo para a fertilidade do solo, né? São nutrientes naturais ali daquelas plantas, daqueles seres vivos, que vão para o solo, deixam o solo mais fértil, sem necessitar de adubos químicos, tá? Outra forma também para evitar os adubos químicos é a adubação verde. O que é isso? Planta entre aqui
aqui no caso mamão, né? Então, nesses espaços aqui, que nós temos milho, também no espaço entre, né, uma rua e outra do milho aqui, se coloca leguminosas, que são essas plantas da família do feijão, da soja, da ervilha, né? E essas plantas, elas são muito boas para deixar o solo mais rico em um nutriente chamado nitrogênio, né? Essas plantas leguminosas, junto com bactérias, lá nas raízes delas, elas conseguem deixar o solo mais rico em nitrogênio. Então, por isso a gente chama de adubação verde, tá bom? Para evitar a erosão, né, que é quando a água e o vento passa ali, principalmente nas áreas mais altas, que tem desnível, né, que alguns morros, né, isso vai fazer cultivo de algumas plantas que são menores, não tem raízes tão profundas para segurar esse solo, é você plantar fazendo curvas, né, fazendo as, né, dá para ver nessas imagens, né, fazendo essas curvas, acompanhando ali o trajeto da água nesse solo, nesse terreno que não é muito plano, né? Isso evita que a água retire, né, o solo e também os nutrientes do solo durante as enxurradas da chuva, tá bom? Ela evita ali que a água venha com muita velocidade. E por último, fazer a rotação de culturas. Então, determinadas culturas de plantas, né, que nós temos feijão, né, cada tipo de planta vai retirar mais ou menos os nutrientes do solo, nutrientes específicos do solo. Algumas plantas precisam mais de algum nutriente, outras plantas precisam mais de outros, né? Quando a gente faz essa rotação, ou seja, planta feijão, depois planta, um exemplo, né, nabo forrageiro, depois soja, depois ervilhaca, depois milho, depois aveia, volta para o feijão, vai fazendo esse rodízio, né? Isso evita o esgotamento dos nutrientes, porque cada planta retira nutrientes mais específicos e algumas plantas, como feijão, ervilhaca, a gente viu que são leguminosas, repõem alguns nutrientes também, tá? Então, essa rotação de culturas ajuda a evitar que o solo fique pobre, tudo bem? Então, preservar o solo conserva a vida. Então, se é no solo que as plantas crescem, tiram seus nutrientes e se fixam ali, né? E nós, os animais, outros seres vivos, precisam dessas plantas, seja para a cadeia alimentar natural, né? Ou seja, para a nossa alimentação direta pelo plantio, ou alimentar os animais, né? A gente planta milho, sorgo, muitas coisas para alimentar animais que depois a gente usa na nossa alimentação. Então, nós precisamos muito do solo. Então, quando a gente preserva o solo, a gente também ajuda a conservar a vida, seja a nossa vida ou a vida das outras espécies do planeta. Tudo bem? Então, essa foi... Deixa eu parar a apresentação aqui. Essa foi a nossa aula, tá? Qualquer dúvida, gente, vocês podem entrar em contato, façam lá as questões do roteiro de estudos, né? E precisando, pode chamar no WhatsApp para tirar as dúvidas de alguma coisa que não entendeu, ou de exercícios, né, que vocês às vezes não entendem o que é para fazer, ou quer mais explicações sobre aquele conteúdo, tudo bem? Então, até mais, até a nossa próxima aula.